A gente vai conversar agora, logo na abertura aqui do Band News Station, com o professor de Segurança Internacional, de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que tem uma especialidade muito grande, falar sobre armamentos, grupos militares, área de segurança, o professor Bernardo Val. Professor, esse cerco que a gente tem acompanhado agora cada vez maior a cidade de Kiev, a capital ucraniana. A gente tem visto até agora ações de eventualmente para a tomada da capital ucraniana. Bom dia para o senhor, professor. Olá, Eduardo, bom dia. É um prazer estar aqui falando para todos que estão acompanhando essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra, ela mostrou no início que a Rússia ela teve, talvez, um pouco de dificuldade de avançar por conta de problemas logísticos e de combustível, e também por ter iniciado uma guerra em 4 frentes diferentes. É um tipo de guerra que a Rússia não conduzia desde a Segunda Guerra Mundial. Porém, a Rússia ela vai aprender com esses lapsos e vai se adaptar. Agora, com essa coluna de tanques e caminhões que se aproxima de Kiev, uma extensa coluna que, aliás, tem também um efeito psicológico sobre a Ucrânia, o seu presidente e as suas forças armadas, a Rússia se aproxima da capital Kiev, da Ucrânia, com o objetivo de tomá-la. Pelo fato das operações iniciais da Rússia terem talvez demorado um pouco mais do que se esperava, espera-se que talvez agora empregue-se mais violência e veja-se ataques mais brutais. Uma tomada de uma cidade, ela pode envolver um cerco a essa cidade, e combates urbanos, eles costumam ser mais violentos. A gente precisa ver o quanto as forças armadas ucranianas, que conseguiram resistir às investidas russas, elas vão conseguir ainda segurar as forças armadas da Rússia, quanto tempo mais elas aguentam, e se elas não aguentarem mais muito tempo, e a Rússia chegar à capital Kiev, como que a resistência ucraniana ela vai se organizar, porque uma batalha urbana ela é muito difícil, e se a resistência ucraniana conseguir se organizar, a gente pode lembrar de situações como a Batalha de Argel, na Guerra de Libertação Nacional da Argélia em relação à colônia francesa, e também a Batalha de Mogadíscio, em 1993, quando tropas americanas elas foram fustigadas por senhores da guerra somalis. Bernardo, nós conversamos em outra ocasião aqui com você, e você pontuava algo que é a diferença do poderio bélico russo e ucraniano. É uma diferença muito grande em número de soldados, em tipo de armamento que se usa nessa embate. E se fala que Putin acreditava nesse domínio de Kiev muito mais rápido. Nós estamos entrando hoje no 6º dia de embates. Ao mesmo tempo, por exemplo, o nosso correspondente, que está lá em Kiev, o Ian Boixá, trouxe imagens de civis fazendo algumas trincheiras na rua com sacos de supermercado. Uma coisa inacreditável. Isso de fato está surpreendendo, quer dizer, essa resistência com tão menos, com tão pouco, e à medida em que essa resistência com tão menos e com tão pouco está nos levando ao 6º dia de embate, você já pontuou, acredita num embate mais violento, mas esse embate mais violento, você acredita de fato que pode ser levado a níveis como o uso aí de bombas inteligentes ou mísseis balísticos ali nessa região?
A Rússia, ela, nos seus ataques iniciais, se utilizou de mísseis para neutralizar alvos militares e alvos de infraestrutura, e ela também se utilizou de artilharia. De fato, como disse o Eduardo inicialmente, a gente não observou muito nessa guerra combate de aviões de caça em busca de superioridade aérea. Inclusive, a Rússia, ainda hoje, ela não obteve a superioridade aérea nessa guerra, e nós sabemos que na guerra moderna, obter a superioridade aérea é fundamental. E, inclusive, nessa guerra ainda, a Rússia não conquistou nenhuma cidade. Nós estamos no 6º dia de guerra, mas ainda tem tempo, por assim dizer, para a Rússia ela fazer essas conquistas. A Rússia ela ainda não empregou toda a sua capacidade de poder de defesa que está estacionada na fronteira com a Ucrânia. Ela pode vir a empregar. E essa coluna de tanques e de tropas terrestres que se aproxima de Kiev, ela está apontando para uma tomada terrestre, e tomadas terrestres, elas são precedidas de ataques de artilharia e também de ataques de mísseis. Então a gente pode observar isso para neutralizar alvos estratégicos na cidade antes das tropas terrestres chegarem. Professor Bernardo, a gente tem acompanhado um receio mundial depois do final de semana, quando o governo russo citou, apenas citou, mas enfim, já é suficiente, a possibilidade de utilização, deixou meio no ar a possibilidade de usar uma arma nuclear. Arma nuclear, todo mundo morre de medo por motivos óbvios, né? Não é apenas aquela explosão naquele momento, anos e anos depois ainda tem-se algum efeito. Dá para imaginar de fato que isso venha a acontecer? Todo mundo dizia que, não, o Putin não vai invadir a Ucrânia, coisa nenhuma, só está fazendo ali pressão e tal, né? E imaginando, né, a utilização de uma arma nuclear. Dá para jogar só uma bombinha ali, pequenininha, né, com efeito naquela região, só para dar um estrago, né? Tem como fazer isso com uma arma nuclear? Olha, Barão, as armas nucleares, elas foram usadas em guerra uma única vez, que foi no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945, e depois nunca mais. Porém, os estados que as detêm as possuem para fins de deterrência ou dissuasão, ou seja, para desencorajar eventuais ataques de adversários ou inimigos. Porém, a gente vive hoje num mundo que talvez a estabilidade nuclear ela não seja mais como na época da Guerra Fria, até porque Estados Unidos e Rússia se retiraram de tratados nucleares importantes, por exemplo, o Tratado de Mísseis Intermediários é um deles, então isso coloca mais imprevisibilidade nas relações internacionais. Do ponto de vista lógico da Rússia, não faria muito sentido lançar uma arma nuclear na Ucrânia, porque a Ucrânia está geograficamente próxima da Rússia, o que poderia levar radiação para o território russo. E do ponto de vista dos argumentos para essa guerra, também não faria muito sentido, já que o Putin disse que tinha a ver com uma questão cultural das nações que estão na Ucrânia e que fariam parte, né, de uma grande Rússia. Porém, a gente pode pensar em armas nucleares táticas e estratégicas. As táticas são aquelas que podem ser usadas em conflito e as estratégicas são aquelas de fato usadas para deterrência ou dissuasão. Um cenário que se coloca seria eventualmente, e eu acredito um cenário muito improvável, mas não impossível diante de tudo que a gente está vendo, de um disparo nuclear de advertência, não no teatro de guerra, mas em algum lugar próximo que não fosse atingir ninguém, num lugar no Mar do Norte, por exemplo, mas que demonstrasse numa situação extrema o que a Rússia estaria disposta a fazer
para defender a sua segurança e os seus interesses nacionais diante da pressão que ela está recebendo por conta da guerra que ela iniciou. E aqui eu estou falando em termos de cenários e cenários mais extremos. Bernardo, você mencionou, lembrou aqui, né, que até esse momento a Rússia não domina nenhuma cidade. E a gente está vendo agora, nessa manhã, imagens de satélite mostrando aquele comboio de tanques, né, que está se aproximando. Significa ela chegar na cidade e ela controlar os pontos mais importantes da cidade, os pontos estratégicos, o Palácio do Governo, as instituições do Estado e das Forças Armadas, e garantir o controle das passagens, de modo que estrategicamente a cidade esteja controlada. A gente pode pensar desse ponto de vista, de modo que o governo ucraniano do Volodymyr Zelensky ele tenha que sair de Kiev e tenha que se tornar um governo de resistência em outro lugar. A gente pode pensar em outros casos históricos, por exemplo, eu vou lembrar aqui, só para fins de exemplo, o caso da Segunda Guerra Mundial, guardadas, obviamente, as devidas proporções, quando a Alemanha nazista invadiu a França e tomou Paris, um governo de resistência francês se instalou em Casablanca, no Marrocos. Ou seja, se a Rússia ela toma Kiev, ela vai controlar os pontos estratégicos de Kiev e o governo ele vai precisar se retirar e governar a partir de um outro local e assim iniciar uma resistência porque ele perdeu o controle da capital, né, que é o lugar mais importante do seu país. A gente está conversando com o professor Bernardo Val, professor de Relações Internacionais, trazendo também alguns detalhes sobre a guerra específica entre Rússia e Ucrânia. Agora há pouco, a agência de notícias russa, TASS, disse que a segunda rodada de negociações, que seria hoje, ficou marcada para amanhã, em Belarus. Então, a segunda rodada está marcada para amanhã e não hoje. Professor, para a gente finalizar nossa entrevista aqui na Band News FM, a gente falou rapidamente sobre ataques aéreos, né? A gente viu até agora muitos confrontos aparentemente ali em solo, com mísseis eventualmente sendo disparados de regiões mais distantes. O que a gente viu até agora são ucranianos armados com coquetel Molotov, com armas que foram mandadas por outros países, mas a gente não viu, digamos assim, uma resistência com tanques, com artilharia, né? A gente viu basicamente ali o pessoal com arma na mão, né? E quando vem um ataque aéreo, né, tem eventualmente uma defesa antiaérea por parte da Ucrânia. Dá para imaginar isso aí, professor? Exatamente. A Ucrânia ela está combatendo em desproporcionalidade em relação à Rússia. Inclusive a Ucrânia, ela luta, as suas forças armadas têm armas da época da União Soviética. Até o armamento que o Ocidente está enviando chegar e até as forças armadas conseguirem incorporar esse armamento e aprender a usá-lo, vai levar algum tempo. Então os civis eles se organizam da maneira como pode. É uma maneira rudimentar, e também, se uma resistência se organizar, isso vai levar muito tempo. E até isso acontecer, a Rússia ela pode fazer aí uma ofensiva militar que pode passar por cima de qualquer tentativa de resistência. Então, o que vai acontecer agora é fundamental para os próximos capítulos dessa guerra. A Rússia, que enfrentou dificuldade no começo, pode ter se reorganizado, se adaptado, e agora ela pode ter o seu momento decisivo, que vai significar a vitória ou a derrota nessa guerra. Professor Bernardo Val, mais uma vez obrigado pela entrevista aqui à Band News FM. Até uma próxima, professor. Muito obrigado, até uma próxima.